no reino de Deus. Irmãos, que bênção poder estar com você aqui. Nós vamos falar agora, continuar falando como a Adri muito bem aqui relembrou, sobre acolher, direcionar e consolidar vidas para Deus, mas nós não estamos pegando esse tema para trabalhar no tema em si. Nós queremos relembrar a igreja a cada instante, que isso fique interiorizado em cada um de nós, que a nossa missão é acolher, direcionar e consolidar. Missões está neste acolher também. Então, cada um dessa nosso tema, né, da visão da igreja, cada um deles está ilustrado na nossa vida como igreja, cada um deles, né? O acolher está também em missões, assim como o trabalho feito ali na recepção, o fato de buscar essas pessoas, buscar amá-las nas suas carências e ministrar o evangelho, tem a ver com esse acolher, né? Direcionar no sentido de mostrar que, por mais que eles gostem da gente, é Jesus quem de fato opera a transformação, e consolidar tem relação com o fato de essa pessoa amadurecer no Senhor, né? Despertar na sua identidade em Cristo, e agora ela também fazer parte de uma família da fé, na sua igreja, mas produzir frutos para o Senhor. Nós entendemos que este é o fruto consolidado, onde você olha e aquele que você discipulou agora está discipulando também, fechando esse ciclo aí da vida cristã, da maturidade. Então, está aqui na nossa placa, tem a ver com o nosso desejo. E o desejo de falar disso, um dos textos que Deus nos deu é o texto de Atos 26:16, onde o apóstolo Paulo testemunha a respeito daquilo que aconteceu com ele quando ele estava indo para Damasco. Ele diz, testemunhando, né? Mas levanta-te e põe-te de pé, foi para isso que eu te apareci, para te fazer servo e testemunha, tanto das coisas que viste da minha parte, como daquelas que te manifestarei. Então, ele já está narrando, olha, este é o motivo que eu estou aqui diante de vocês, esse é o motivo das minhas prisões, esse é o motivo dos apedrejamentos, este é o motivo da perseguição, mas esse também é o motivo da minha alegria, esse é o motivo do sentido da minha vida encontrado, que o Senhor me encontrou, me derrubou e disse o seguinte, olha, estou te levantando agora, estou te dando um outro propósito, e eu me manifestei a você para que você seja uma testemunha. Então, este é o nosso objetivo. Em suma, nós estamos preocupados e desejamos orar pelas suas carências, pelas suas necessidades, faz parte da nossa caminhada. Jesus fez assim. Jesus cuidou das pessoas integralmente, né? Ele cuidou delas no aspecto social, muitas vezes, no aspecto também da sua saúde, e especialmente anunciando o Pai, aquele que veio para salvar, aquele que veio para nos livrar das consequências do pecado. Em essência, então, esta é a real mensagem que você encontra através de Jesus Cristo, salvação. Você encontra através de Jesus Cristo, por isso bacana, por amor do Pai, né? Vamos completar a missão, tem a ver com isso, com a identidade de amor que nós encontramos no sacrifício de Cristo em nosso favor. E foi obra do Pai, do Filho, do Espírito Santo em nosso favor. Então, essa é a primícia, essa é a base. Quando a gente fala em fazer qualquer coisa baseado neste amor, conscientes que recebemos este amor, e é por isso que fazemos o que fazemos, o coração do Pai se alegra, e nós estamos fazendo o que estamos fazendo com a motivação correta. E Deus nos abençoa por este propósito. Então, a gente começou, dentro dessa busca, nós estamos em Atos dos Apóstolos. Nada mais adequado. Você que não sabe, Atos dos Apóstolos é onde a igreja de fato começa. Os evangelhos narram ali a vida de Jesus, o seu sacrifício, a sua entrega, e o livro de Atos começa narrando o nascimento da igreja do Senhor. E por isso tem tanta coisa boa para a gente contextualizar e também aplicar em nossas vidas, porque tem tanta mensagem para você, crente, homem, mulher de Deus, jovem, adolescente, quanto tem mensagem para nós no sentido de avançar, de ver o que o Senhor quer da gente agora, depois que a gente conhece Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, a gente abriu ali vendo que os discípulos de Jesus estavam ali vivendo em obediência. Eles estiveram o que nós chamamos de espera ativa. Eles aguardaram no Senhor, foram orar, mas estavam ali já preparados para, assim que o Senhor cumprisse com o seu propósito, saíssem para anunciar o Evangelho. Fazendo as coisas do jeito certo.
esperando em primeiro lugar aquilo que eles necessitavam vir da mão de Deus. Nós fazemos o contrário, né? Nós queremos muitas vezes sair fazendo coisas para esperar Deus mostrar o seu favor porque fizemos coisas para eles. É ou não é? Mas não, né? Com Cristo é diferente. Ele mostra a nossa condição, nos dá a graça de poder ser salvos em seu nome. E aí, depois disso, motivados pelo amor que nos impactou, é que a gente sai. Então, eles fizeram isso. O Senhor falou, olha, esperem lá. Daí eles esperaram, estiveram em comunhão e estiveram em oração. E o Espírito Santo desceu. Então, eles tiveram uma espera ativa. Não é porque eles estavam em oração, em comunhão, que eles não estivessem fazendo algo. Estavam, sim, esperando que o Senhor cumprisse aquilo que Ele disse que faria. E fez. O Espírito Santo veio e deu a condição para eles fazerem o que eles tinham que fazer. Hoje estávamos aqui com alguns jovens corajosos aqui, 7 horas da manhã, num processo de mentoria. E a nossa fala foi essa, que não adianta nós caminharmos ministrando aquilo que ainda não se processou no nosso coração. Né? Não será uma verdade como a verdade de Jesus. Não será uma ministração com autoridade como a de Jesus. Porque ele vivia aquelas coisas verdadeiramente. Isso impactava a vida das pessoas que cruzavam o seu caminho. Então, espera ativa. A gente falou semana retrasada. Na semana passada, nós falamos que o que acontece, né, depois desse processo de obediência deles. Eles estavam lá aguardando e Deus deu a graça de que o Espírito Santo de Deus descesse sobre eles. E ali, queridos, acontece o início de fato e o avanço da igreja. A gente falou de Atos 1:8, texto bem conhecido ao lado de João 3,16. Pedrinho aqui recitou para a gente, né, que é, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, como nos confins da terra. Né? O poder vindo da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Esta é a essência que vai nos dar poder para ministrar a palavra de Deus. E aí a gente falou disso. Falamos sobre este poder para avançar, que é o revestimento do Espírito Santo de Deus, que nos dá essa capacidade de avançar e de obedecer ao Senhor. Até mesmo para conseguir obedecer a Deus, nós precisamos de Deus, né? Não tem nada que a gente faça independente, é tudo dependente dEle. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Então, vimos lá sobre uma espera ativa, em oração, em comunhão, vimos que é a ação do Espírito Santo, vimos da importância da santidade neste processo que falamos sobre esse revestimento, que essa santidade ela vem através de disciplinas espirituais, de busca do Senhor, constante e regular. E vamos ver agora, então, este ser transformado, mas não apenas em uma situação, mas sim na sua condição. São palavras parecidas, mas que têm uma diferença muito grande. Normalmente chegamos ao Senhor fruto de carências que temos, como eu iniciei falando. E Deus, Ele está se importando com as suas carências. Essa igreja deve importar-se com as carências que você tem, deve interceder junto com você, deve procurar ombrear contigo, deve te ajudar a carregar algumas cargas, mas entender que alguns fardos são só seus e que você é que precisa tomar uma decisão e caminhar em direção a essa solução que o Senhor tem, eu te consolo mesmo no meio dessa crise que você está passando. Mas isso deve ser uma preocupação nossa como igreja. Mas muito mais do que a sua situação, da crise ou do problema que você está enfrentando, mais do que abraçar e ombrear, nós precisamos, como igreja do Senhor, ministrar na vida uns dos outros. Para que haja da dependência, um caminhar para a independência, mas que vai gerar a interdependência. A carência que nos mostra que somos carentes de Deus, que vai nos tornar agora, nele, filhos, e a gente fica com uma impressão de ser agora independentes, né? Não, nós somos interdependentes, nós carecemos uns dos outros. E essa mentalidade de que agora, daquele que estava antes, numa condição, ó vida, ó azar, ó dia, passa a entender, não, eu sou sim alguém que carece da graça de Deus, mas agora eu fui convertido em filho, e eu faço parte da mesa do Pai.
E outros estão carentes dessa mesa, como a Adri lembrou aqui agora. Então, agora, Senhor, peraí, ainda com as minhas ataduras feitas, ainda com as gases, né, a amostra, eu vou caminhar em direção daqueles que estão numa situação mais grave que a minha e vou procurar socorrê-los. Então, mais do que ficarmos vindo regularmente à igreja buscar apenas socorro, eu preciso entender que algumas coisas que Deus já trabalhou na minha vida, já trabalhou na sua vida, já lhe dão o privilégio de ministrar e de alcançar outros. Lá em 96, quando eu ouvi o Evangelho da Salvação de Jesus, tinha um estudo bíblico para ser dado, não tinha um irmão da igreja que pudesse ministrar, eu me ofereci para ir lá. Eu falei, pastor Amos, não, eu acho que melhor não, porque eu estou numa situação meio pecaminosa ainda aqui, sabe aquelas paradas lá do mundo, né, namorido, a coisa toda, estava chegando à igreja ainda. Daí, alguns irmãos, depois de muitos anos, ele me contou, alguns irmãos, você vai deixar o menino ir lá, o menino nem sabemos como é que está a vida dele com Deus direito. E ele falou para a igreja, para essa irmã, aliás, perdão, falou assim, você está vendo outra pessoa voluntária para ir até lá? Então vamos usar quem Deus nos deu. E demonstrou boa vontade. Vai lá, né? Vai lá ministrar. E no processo diz, mas pastor, eu não sei quase nada ainda, eu terminei agora meus primeiros passos. Daí ele falou assim, o que você já sabe? É que Jesus é meu Salvador e Senhor. Ele falou, ele ainda não sabe. Já é alguma grande coisa. Vá e comece com isso. E estamos aqui para te ajudar no restante do processo. Né? A mudança não só de uma situação, mas de uma condição do coração. Talvez você tenha alguma situação agora, difícil, né? Que você precise colocar diante do Senhor. Então, não nos exime de cuidar das situações, das adversidades, das crises. Não nos exime. Mas é mais que isso, né? A gente quer mudança de condição. Situação, situar, né? Situada, né? Situação, de um lado para o outro, né? Condição. Não te vem um sentimento de uma coisa mais interna? Então, agora vamos para a situação. Talvez você esteja com uma situação que, nesta semana, te trouxe dificuldades, ou ainda está trazendo, quem sabe seu coração está aflito aí, enquanto está sentado nesse lugar. Queria orar com você. E gostaria que você também estivesse, nesse momento, orando ao Senhor. Nós vamos dedicar um tempo nisso, tem tudo a ver também com esta mensagem. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Que situação você gostaria de apresentar ao Senhor? Deus está ouvindo aí o seu coração, a sua mente. Coloque diante do Senhor. Alguma situação para ser tratada ao Senhor? Quem sabe de pecado mesmo, que você sente que deve confessar a Ele e estava esperando a oportunidade, é o momento. Mas talvez alguma crise durante essa semana em alguma área da sua vida. Algumas provocadas, outras você não sabe de onde vieram, mas que estão gerando um desgaste no teu coração, na tua mente. O Senhor pode esclarecer, Ele pode consolar, Ele pode restaurar. Eu quero desafiar você a colocar isso diante do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, para que Ele cuide dessa situação, dessa circunstância, disto que está lhe afligindo, em nome de Jesus. Paralelo a isso, quem sabe a sua semana foi boa como há muito tempo não era. E você está irradiante pelo que Deus está fazendo na sua vida. Eu quero que você também agradeça ao Senhor. Quero desafiar você a expressar adoração a Ele através de uma palavra de oração. Você e Deus aí no seu coração. E eu quero orar também com você, em nome de Jesus. Alguém em uma dessas duas situações específicas que gostaria de colocar-se em pé, fique à vontade em nome de Jesus. Nós vamos orar. Se há alguma situação difícil a qual você está enfrentando e você quer apresentar ao Senhor, você estará em pé diante do Senhor. Eu e você estamos em pé diante do Senhor. Fique em pé em seu lugar, eu não vou me demorar nisso. Quero orar com você em nome de Jesus. Com este ficar em pé, você estará rendendo-se diante do Senhor, com o seu coração prostrado diante dEle. E você que teve uma situação que o teu coração está muito cheio de alegria, também agradeça ao Senhor, levante-se onde você está. Nós vamos orar neste momento em nome de Jesus, depositando a igreja dEle diante do trono da graça dEle, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor.
Pai eterno, nós estamos aqui consagrados diante do Senhor. Nosso coração está, Pai, aqui dependente do Senhor. E consciente que o Senhor se importa. E por isso, o Senhor nos trouxe até aqui. O Teu Espírito Santo nos convenceu a vir aqui nesta manhã. Achamos que foi nossa própria escolha, mas sabemos que foi o Teu Espírito Santo que nos convenceu dessa necessidade. Então, nós queremos Te agradecer. E se o Senhor nos trouxe até aqui, uma expectativa foi gerada em nosso coração. A expectativa do Teu cuidado, da Tua manifestação, da Tua graça, do Teu poder curador, do Teu poder transformador. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a estes queridos irmãos aqui, que a Tua graça esteja visitando a cada um desses irmãos, em nome de Jesus, nas suas carências, nas suas necessidades, Pai, para o louvor da glória do Senhor. Também, Pai, esses irmãos que estão passando por uma situação de vitória em uma área da sua vida e que também estão aqui, que a Tua mão, Tua graça também os alcance, os abençoe, que eles possam glorificar ao Teu nome por aquilo que o Senhor deu a graça deles vivenciarem, em nome de Jesus. Enfim, nós demonstramos diante do Senhor a nossa total dependência do Senhor. Te amamos, por isso a Deus oramos, no nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, amém e amém. Pode se assentar, igreja vitoriosa do Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá, a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos 3, 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiram ao templo na hora da oração, a nona, era 15 horas, tá? E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E pegando pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem se firmaram, e ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E o povo todo viu, andando e louvando a Deus, e o reconheceu como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante do acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Amém? Vamos dar graças. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus, pela comunhão dos Teus filhos aqui, pelos louvores entoados ao Teu nome, enfim, pela campanha de missões que está caminhando no seio dessa igreja e no nosso país, que o Senhor abençoe. Te agradecemos por estas coisas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu já introduzi falando então que nós somos seres carentes, né? E dependentes da graça de Deus e do seu cuidado, mas muitas vezes parte desse cuidado tem a ver com coisas que nós nem mesmo de fato precisamos ou carecemos. Nós temos uma tendência acumuladora, né? E temos uma tendência também em desejar ter coisas das quais nós não temos necessidade, e depois que a gente adquire, nós ficamos ainda sofrendo para tentar mantê-las. E aí o Senhor vem, e quando buscamos a sua face, muitas vezes Ele dá ali coloca diante de nós, ali dá uns tilt, né? Um termo para bug no computador lá do passado, dá uns tilt, e nós precisamos recomeçar. A trajetória de boa parte dos discípulos foi assim. O Senhor deu um choque de realidade neles, né, espiritual, e eles foram transformados não na sua situação apenas, mas na sua condição. E esse é o desejo do Senhor. Este homem estava com uma situação, tratando uma situação diante daqueles que passavam ali. E Deus deu a graça dele ser transformado de maneira mais profunda que apenas a sua situação. Hoje nós sabemos claramente que a melhor coisa que pode acontecer conosco é o fato de o nosso nome estar escrito
no livro da vida, ministração de Jesus aos apóstolos, né? Não fiquem felizes por tudo que vocês estão vendo acontecer. Fiquem felizes pelo fato do vosso nome estar escrito no livro da vida, pelo fato de você e eu estarmos convidados à mesa do Pai Celestial, independente da nossa condição. É bem certo que depois que estamos à mesa, espera-se que nos portemos como filhos do rei, né? Então, a santidade faz parte do processo. Mas a graça maior é o fato de estar à mesa, ser amado pelo Pai, ser servido pelo Pai, um lugar que nós não tínhamos condições de estar. Então, não vamos ser soberbos, prepotentes, né? Mal educados suficientes para não ir trocando as vestes no processo, que a gente pode traduzir como santidade, né? Como buscar cada vez mais que o caráter do Pai seja interiorizado no nosso comportamento, no nosso dia a dia. O que ele estava vivendo aqui, irmãos? Então, primeiro os discípulos. O que os discípulos estavam fazendo aqui? Estavam indo ao templo para orar, irmãos. Eles já estavam lá, vindo de uma unção maravilhosa, e eles vão até o templo continuar buscando ao Senhor. Sozinhos? Não. Podiam fazer isso onde estavam. Eles queriam fazer isso no ambiente de adoração, junto com os demais irmãos, porque eles não podiam conter o que estava com eles, eles queriam também anunciar, eles queriam proclamar. Então, eles vão orar. Gente, como é importante, então, a vida de oração, como é importante a vida comunitária. Eles estavam fazendo isso. Enquanto iam, eles viram lá esse rapaz, lá esse aleijado que o texto sagrado traz. E eles viram esse homem, eles fazem perguntas estratégicas a ele ali, e eles dão uma resposta que vai além da situação dele. Eles propõem um caminho para transformar a sua condição. Irmãos, o que me pegou aqui, forte aqui nesse texto, irmãos, eles iam direto orar no templo, com Jesus, sem Jesus. E esse homem, o texto acabou de nos dizer que este homem era colocado lá todos os dias, irmãos. Mas então, o que aconteceu até hoje que só agora vocês viram essa situação desse homem aí? Né? Irmãos, que bênção a Bíblia tratar as coisas assim, né? Não importa quanto tempo você e eu fomos negligentes, vamos nos arrepender diante do Senhor e vamos fazer diferente. Passaram tantos tempos lá, irmãos, viram aquele homem lá, aleijado, e não tomaram uma atitude em relação a ele. Mas no tempo em que o Senhor os inspirou para fazê-lo, eles deram uma palavra e ele foi curado ali. Se houve negligência até hoje, coloque-se diante do Senhor. Senhor, me perdoe, mas não continue do mesmo jeito. Passe a ver e ouvir o que está acontecendo ao seu redor. Você vai ver que tem muita coisa que você pode ser canal de bênção e que você está passando reto. Está seguindo o fluxo, né? E não está vendo e nem ouvindo. E aí, com isso também, a gente deixa de ver a manifestação de Deus sobrenatural sobre situações cotidianas que estão na nossa vida. Eles dão o que eles têm. Eles param, estavam com foco, né? Quantos de nós está disposto, né, em alguma situação, até tocado por Deus, em parar e entender, espera aí, agora há uma prioridade aqui, isso precisa ser levado a sério. Eu lembro de um pastor amigo, igreja enorme, está saindo ali, disse que um jovem, o pastor queria saber, ele falou, queridão, faz assim, assim, assado, e saiu. Diz que quando ele sai, que ele está indo já pela porta da igreja, o Espírito Santo toca o coração dele, larga de ser um pastor safado, dá atenção à ovelha. Daí ele falou, Senhor, assim não dá. Pegou, deu uma volta, voltou, fala, querido, vamos ali no gabinete? Deixa eu entender melhor aqui o que você quer. O menino queria se aprofundar mais na sua caminhada com Deus. E ele teve a oportunidade de dar um tempo de qualidade a ele naquela situação. Eles deram o que tinham. Aplicaram ali um tempo com ele. Né? Vamos orar? Por que não aqui agora? Né? Começou com quem tinha a maior necessidade do que aqueles que estavam lá no templo, provavelmente. Os discípulos agiram assim. Foi o que eles fizeram. Né? Estavam indo orar, viram, ouviram,
e deram o que tinham, deram aquilo que eles receberam do Senhor, com ousadia, e algo tremendo aconteceu. Qual era a situação desse aleijado até então? Pois é, eu tenho esse povo aqui, ó, graças a Deus, que me traz até aqui, né, aceitando o mínimo. Alguém que o levasse até lá. Também ele queria que alguém lhe desse as esmolas, né? Por isso ele pedia. Irmãos, quando a gente ainda não entende o processo da transformação que Deus tem para as nossas vidas, a gente se satisfaz com mudança de situação e não conhece a mudança de condição. Tem pessoas que elas continuam, elas ficam mudando de igreja, buscando uma igreja que dê o que ela mais deseja. E por que elas mudam? Porque chega um tempo que a igreja entende. Epa, peraí, esse é um exaustor espiritual só. Né? Ele não ventila, ele só suga. E eles vão identificando e vão também se afastando. E essa pessoa ela continua sempre buscando um lugar que atenda à sua situação. Mas ela não entende que ela precisa de uma mudança da sua condição em Deus. E a gente fica pedindo esmolas, esmolas, esmolas. Tem alguns casos que é literal. A gente recebeu mais de uma família aqui já, encomendada já por uma outra igreja. Ó, pastor, dá atenção aí em nome de Jesus. E que você está mais perto aí. Depois que eu entendi, não é que a gente estava mais perto, é que eles já estavam por aqui, já não davam mais condições. Pelo fato de estar mais perto, nós chegamos mais perto também. E, ao identificar, vimos ali traços que precisavam de uma decisão por Cristo e de uma escolha. Aí, diante da escolha, ai, assim não dá, assim é difícil, assim eu não posso. Pois é, então a gente vai caminhar com você até aqui. Porque daqui em diante você precisa tomar uma decisão. Mas estamos lá. Assim que você se decidir, a gente quer caminhar com você, mas o caminho nosso, ele está baseado no Evangelho. Você precisa tomar uma decisão em relação à sua vida e esta miséria que você está vivendo hoje aqui, terrível, que nos dá tristeza. Mas aí ele é mudado na sua condição. Por quê? Tudo começou sendo ouvido e visto. A igreja precisa ser esse lugar, né, irmãos? Aonde a gente para e olha para as pessoas. Olha para mim aqui. Acho que você está acostumado só a levantar a mão, não sei se por constrangimento, né? Olha para mim aqui. Olha nos meus olhos. Né? Um contato, um respeito pela dignidade humana e a oportunidade que ele teve. Olha para mim aqui. Para você ver o que Deus vai fazer. E esse homem, meus irmãos, foi visto e ouvido. E, neste momento, a cura já começa no processo social mesmo, da condição dele, né? De ser agora não aquele que lança a moeda, mas que aquele que... Deixa eu olhar para você. Mesmo que fosse para dar moeda, olha para mim aqui. Está difícil, né, queridão? Mas está aqui, ó, vou te dar uma ajuda. Não, mas eles foram além. Que, para variar, para crente tudo é mais difícil, eles estavam sem dinheiro. Mas tinham fé suficiente para ministrar a cura naquele momento. E ele foi curado. Houve uma transformação. Mas não é isso que muda ainda a condição dele. Houve uma cura ali. Você viram os leprosos também, dos 10, 9 foram... 10 foram curados, mas um volta a agradecer. Mudança de condição, mesmo com cura, aconteceu só a um deles, que voltou a adorar aquele que o cura. Mas esse homem foi transformado, de fato, na sua condição, e a gente sabe disso, porque ele levanta e anda. Amém. Mas porque ele decide que agora, nesta nova condição, ele deve se alegrar. E ele se alegra. O texto diz que ele pulou. Né? Pulou. Irmãos, ele estava numa alegria. Claro, imagine. A gente passa num curso bacana, aí, consegue um emprego bom, o irmão é sorteado num consórcio que seja, a gente já fica feliz. Imagine o homem, depois de tanto tempo, é transformado e ele recebe a cura, ele pula de alegria. Mas não basta pular de alegria, tem gente pulando aí fora, né? Dizem que lá no passado, meu Deus do céu, lá vou eu, lá no tempo do Collor, misericórdia, lá, eu lembro que diz que houve uma celebração em um momento de um ato de corrupção que eles fizeram, teve uma reunião para celebrar o ato de corrupção. Então, pular de alegria não significa muita coisa.
Mas ele pula de alegria e o texto diz que ele vai até o templo adorar ao Senhor. Isso mostra a mudança de condição do seu coração. Ele não só recebeu, mas agora ele também, irmãos, se converteu numa testemunha viva do que Deus pode fazer. O texto diz que o povo agora viu e ouviu, porque não tem como. E eles, aquele cara, reconheceram ele antes. Eles viram antes e depois, né? Quem nos vê como crentes, irmãos, que nos viu lá há 10 anos atrás e nos vê hoje, será que eles vão nos reconhecer no nosso comportamento? Ou eles vão se surpreender? Uau, como você está mudado, como você está mudada. Meu Deus, você parece que está mais calmo, mais tranquilo. Nossa, você está usando umas palavras diferentes. Na época, tua linguagem não era assim. Eles o reconheceram e viram que ele estava diferente. Obviamente, está andando, né? Mas viram que isso não era só externo. Ele nem olhava para as pessoas. Agora ele está aqui, pulando de alegria. Expressão da adoração ao Senhor. E isso provocou um rebuliço lá. E assombrou a todos. Um assombro, né? Uma palavra que parece negativa, mas é um assombro, irmãos. Um choque com o que Deus faz. Eu tive a graça já de poder ter alguns assombros na igreja. Sobre alguns eventos que a gente não sabe. E agora o que a gente faz? E é bênção, né? A gente precisa sentir mais, né? O assombro da manifestação da graça sobre a igreja. Mas, para isso, precisa viver o quê? O que eles viveram aqui. Compreender que não é só a situação, está aqui a cesta básica. Ai, glória a Deus, Deus te abençoe. Não, mas é a mudança de condição. Por que você está nessa situação? Deixa eu orar por você. Deixa eu ministrar da sua vida. Vamos orar por um trabalho. O que está acontecendo? Por que você não está empregado ainda? Você já entregou sua vida a Jesus? Não, ainda não. Então, meu Deus, desgraça está aí. Ó. Em primeiro lugar, Jesus no teu coração. Depois vamos correr atrás das demais coisas. Em nome de Jesus, porque você precisa ser mudado. Não na sua situação, mas sua condição. De criatura para ovelha. E que da ovelha também se compreende como filho. Também são papéis diferentes, tá? Criatura não tem Jesus. Ovelha já está salva. Filho tem identidade. Por isso que ovelha precisa, vai para cá, vai para lá, tá? Ó, aqui não, tá? Mas filho, ele está ao lado do pastor, o auxiliando. Mudança de condição do coração. Esse é o desafio de Deus para o nosso coração, meus irmãos. Que Deus nos ajude nisso, né? Mudança da condição. Não basta ver os milagres e as grandezas do que Deus faz, né? Mas, mediante a graça e o cuidado dEle, pedir cada vez mais, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Transforma, muda, para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a vida das pessoas que o Senhor deseja que eu impacte. Em nome de Jesus. E eu quero orar com você por isso, em nome de Jesus. Para que possamos ir para os nossos momentos de instrução na palavra aqui. Você tem tentado mudar a condição, de fato, depositando a sua vida diante do Senhor? Ou a cada momento você está gerenciando situações? Está aqui ao púlpito alguém que fica gerenciando situações, muitas vezes. E eu quero admitir isso aqui, em nome de Jesus, e pedir ao Senhor que me ajude a me concentrar na minha condição diante do Senhor como filho, para que eu possa refletir o caráter do Mestre. A minha pergunta é, você está nesse mesmo propósito? Em nome de Jesus. Quero pedir ao Senhor que te ajude em áreas que você está com os paliativos, com as gambiarras espirituais, e você fala, Senhor, não, eu quero solução para isso aqui. Eu quero ser, de fato, transformado, eu quero entender a transformação que o Senhor tem para a minha vida, uma mudança de condição, onde eu não voltarei mais para aqueles lugares aonde eu me meti e que me deixaram como eu estou. Não. Eu quero essa mudança de condição, para ser cada vez mais parecidos com o Senhor, e provar da tua graça, e transbordar a tua graça. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus? Deus eterno, tua igreja está aqui diante do Senhor, estamos diante do Senhor, e pedimos ao Senhor que cada vez mais transforme situações, Pai, também, mas nos faz compreender que muitas situações
foram permitidas pelo Senhor para mudar a nossa condição. Que possamos viver isso em nome de Jesus. Não ser a igreja que, Pai, está pedindo esmolas, mas é uma igreja que está à mesa do Pai, e que pode clamar reverentemente, sim, mas na condição de filhos. Em nome de Jesus. E que este papel restaure, Pai, a nossa alegria, a dignidade. Que possamos andar, a Deus, com a cabeça não altiva, mas sim erguida, como aqueles que foram restaurados, e pulando com alegria, possam olhar para a gente e falar: esse era aquele que estava com aquela tristeza, aquela angústia, e este é agora esse homem, essa é aquela mulher, em nome de Jesus. Que sejamos essas pessoas, em nome do Senhor, e que o nosso testemunho glorifique o Teu nome, te exalte, e que isso enche o nosso coração de alegria, por louvor da glória do Senhor. Esta é a nossa oração, no nome e por amor a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, igreja? Amém. Deus seja louvado pela sua palavra, Deus seja louvado pela vida de homens e mulheres de Deus que nos trazem instrução, e é uma demonstração do amor de Deus por nós, que não nos deixa continuar caminhando no caminho que não agrada a Ele, que poderia nos trazer tristeza. Vamos lá?